Senhor Deus, glórias a Ti, exaltado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Lá em João 18, no versículo 15, Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio desde com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aqueceram-se. Pedro estava no meio deles, aqueitado-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus: Pedro, glórias a Ti, exaltado seja o nosso Deus de excelência, amém? A negação de Pedro começa desde versos, é interrompida para o relato do interrogatório do sumo sacerdote e é concluída nos versículos 25 e 27. Damos os destaques para a atitude do discípulo conhecido como sumo sacerdote, uma reverência que João faz a si mesmo, o fato de pedir à porteira que permitisse a entrada de Pedro mostra a preocupação pessoal de João e sua comunhão com Pedro. Podemos aprender com sua atitude a importância do cuidado e da comunhão entre os com sua atitude, importância de cuidar um do outro, comunhões de ombreiro, que atua no campo missionário. O cuidado mútuo é respeitoso e colaboração sempre são elementos valorosos na distância da obra missionária ao redor do mundo. Jesus, como foi negado? Pedro negou ali Jesus há 3 dias, há 3 vezes. Ele negou de forma imundamente. Mas Jesus jamais cobrou de Pedro. Simplesmente quando Jesus morreu, teve a ressurreição, ele chegou para Pedro e falou: Pedro, tu me ama? Sim, mestre, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, mas tu me ama? Sim, mestre, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, mas tu me ama? Mestre, tu sabes que eu te amo. Apacenta então as minhas ovelhas, Pedro. Nessa 3 vezes que Jesus perguntou, foi o perdão que Jesus deu para Pedro. Foi a advertência que Jesus tirou ali o pecado que Pedro negou a ele. Jesus está te chamando, abre a tua boca. Muda, transforma, se reveste, que eu quero te usar. Eu quero usar você como Pedro. Eu quero usar você como Jeremias. Eu quero usar você como Abraão, como Moisés, como a cada um dos meus discípulos. Porque estamos de qualquer maneira. Comunhão não é entre igreja, é entre nós. Nós somos a igreja. Nós somos o corpo e espírito em Cristo. O povo acha que a comunhão em Cristo só existe dentro de igreja, de concreto. Não. Aonde tiver os seus irmãos, irmão, estou indo para sua casa, eu posso ir orar? Vem, vai ser bem recebido. Irmão, tem que fazer uma obra missionária, vai eu, meu esposo, meu marido. Vem, pode vir, irmão, a gente arruma um lugar. Isso é comunhão. Mas hoje as pessoas têm medo, porque tem pessoas que entram, em vez de favorecer e respeitar o lar espiritual da pessoa, ela entra para fazer arruaça, para destruição, para defamar a face de Cristo. Ela não entra para orar, ela não entra para clamar, não. Ela já entra como se fosse Jezebel, ou então como se fosse um tranca-rua da vida, para destruir o lar daqueles que estão ajudando aquilo em comunhão. Sabedoria? Sim. Prudência? Sim. A sabedoria ela não anda sem a prudência não anda sem sabedoria. Prudência tem que ter sabedoria tem que ter prudência para quê? Para que tenhamos estratégicas diante de Cristo. E isso vem das pequenas coisas, não vem das coisas grandes. É pequeno.
É coisas pequenas. São coisas que a gente às vezes nem olha, nem dá valor. É nisso que negamos a Jesus. Senhor, ganhei um pacote de arroz. Senhor, ganhei isso. Senhor, ganhei aquilo. E você não chora, você não agradece, você não tem aquilo, aquela coisa, aquela comunhão, aquela coisa que Deus quer contigo, aquela intimidade, aquele amor de buscar, de clamar, de temer, de ser surpreendido por Cristo. Não tem mais. Estamos buscando de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E só temos que louvar e agradecer a Deus, exaltar o Senhor, para toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus Cristo. Vamos colocar louvores dentro dos nossos lares, vamos colocar a palavra, vamos discernir pessoas, vamos colocar diante da tua grandeza, sobre as mãos dele, porque nada, o que parece impossível para a gente, para ele é possível. As nossas vidas podem estar totalmente desviradas de ponta cabeça, totalmente destronada, mas Deus, ele pode transformar em um sopro só, que ele der, num piscar de olho, ele transforma toda a nossa vida. E eu agradeço pelas mãos preciosas em Cristo Jesus. Eu agradeço o Senhor, porque através do louvor, da adoração, do clamor, Deus escuta as nossas vozes. Deus escuta o nosso falar, o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa intimidade com Cristo. Temos que ter isso com Jesus. Só tem que agradecer, santificar, exaltar, transformar diante das mãos deles, porque temos que nos purificar, temos que nos aperfeiçoar, temos que nos restaurar, temos que nos edificar, temos que nos transformar. Não somos perfeitos, mas temos que aperfeiçoar para ser perfeitos. Não para homens, mas para Deus. A perfeição não quer dizer, sou certinho, tenho que aceitar isso, tenho que aceitar aquilo. Não, você tem que renunciar e parar de se corromper ao mundo. Porque o mundo ele não brinca. Satanás, ele não está brincando de corromper lares, famílias cristãs. E temos que se unir em fortalecimento para orar, buscar, clamar, restituir casais, casamentos, vidas familiares, levantar aonde está totalmente quebrantado, destruído, todo o cativeiro, todas as súplicas, e fazer aquilo que Deus nos mandou. E de levar o meu evangelho. Pedro, depois disso, levou o evangelho de Cristo. Foi apedrejado, foi crucificado, foi amordaçado da mesma maneira que Jesus. Se nós temos que carregar a nossa cruz, pedir o marido que você pediu, Deus te deu, então para de murmurar e reclamar e começa a buscar Deus. Que Deus, ele restaura onde você não vê a restauração. Aonde ninguém te dá a solução, Deus dá. Então vamos buscar, vamos clamar diante da grandeza do nosso Pai, porque só Ele pode por nós, mais ninguém. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, perdoa nossas falhas, vezes, pecados e defeitos. Venha nos suprir, nos levantar diante da tua grandeza. Pai, coloca as tuas mãos, Senhor, onde não podemos tocar, mas o Senhor pode. Pai, use dos teus servos, teus vasos de azeite, Senhor, cheio do incenso, Pai, do Espírito Santo. Pai, transborda, Senhor, enche com as tuas mãos preciosas, restaura os casamentos, restitui lares e família, para teres testemunho edificadores de lar, para teres testemunho, Senhor, para engrandecer o teu nome somente a sua face. Pai, entra dentro dos tráficos de droga, nas prostituição. Pai, joga por terra todo adultério, todo erro, toda falha. Porque falam que homens são fracos, não são. A carne é fraca, não é. Porque a unção do Espírito Santo, como descemos a pó e começamos a nos levantar, a unção do Espírito Santo, ela é totalmente forte. Só bastamos nós abrir a nossa boca, o nosso olhar e começar a clamar conforme a vontade de Cristo e não a nossa. Imundamente, porque a gente clama. Vamos se jogar no chão, vamos buscar, não, é ajoelhado, é clamar ao joelho, aos pó, é levantar diante da graça do Senhor e levantar clamor. Chega de preguiça, de acomodismo, vamos buscar, vamos clamar, vamos marchar. Deus chamou os teus exércitos, foi para marchar, para libertar, para transformar, para expulsar os demônios, para ir de pregar em nome dele em todas as nações, para reconhecer ele sobre terra, todo sobre o mar. Então temos que fazer aquilo que Deus nos mandou. Pai, coloca as tuas mãos de ousadia, Pai, de sabedoria, de seguimento e entendimento do teu querer. Joga por teto do laço obras malignas, setas, meu Pai, e coloca as tuas mãos piedosas sobre nós.
Pai, abençoa todos aqueles que não sabem o que falam, o que pensam, o que agem, todos aqueles que braguejam, que se levantam. Abençoa os nossos inimigos, abençoa aqueles que nos blasfemam, que se levantam contra nós. Abençoa, Pai, a cada um deles. Não deixa faltar nada na nossa mesa, não deixa faltar nada na mesa de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.